acadêmicos. Aqui o professor José da Luz, que está falando aqui com vocês. Gostaria de estar nesse momento aqui de uma forma presencial, mas nós vamos ter outros momentos para nos encontrar. E hoje nós vamos estar fazendo uma exposição, uma síntese, um resumo sobre a questão da educação e os movimentos sociais. Então, o que nós temos que estar colocando em mente é que a educação vai ser sempre uma temática, vai ser sempre o foco da nossa vida enquanto estudantes e, mais do que isso, enquanto seres humanos, né? Então, nós vamos fazer uma trajetória para um melhor entendimento de vocês sobre a origem dos movimentos sociais, né? E quais são os fatores implicantes dentro da educação. Como a educação no mundo inteiro encarou os movimentos sociais, como a educação no Brasil encarou e encara no momento os movimentos sociais. Então, eu acho que é um momento importante para a gente ter um entendimento de como funciona essa dinâmica nas relações sociais, no que diz respeito a todos os movimentos sociais que surgiram no Brasil e no mundo. Nós temos aqui a questão da educação e movimentos sociais, e nós vamos tratar de alguns temas que são de suma importância para o desenvolvimento do nosso raciocínio, do nosso entendimento aqui nesse momento. Então, vamos partir do pressuposto de que a educação, ela é um conceito abrangente, ela está sempre na nossa vida, querendo ou não querendo, seja na sala de aula, seja no trabalho, seja em casa, seja na família, seja na igreja, em qualquer ambiente que a gente esteja, de qualquer forma, querendo ou não querendo, nós estamos tratando do tema de educação. E quando nós dizemos que a educação é o nosso foco nesse momento, nós estamos querendo expressar que a educação, ela pode funcionar, ela pode acontecer de diversas formas. Não existe um modelo único de educação. O modelo de educação é aquele que vem atender realmente às necessidades, seja elas regionais, seja elas nacionais ou a nível mundial. Hoje nós vivemos num mundo chamado globalizado, em que vários tipos, vários modelos, não só de outros costumes, de outros hábitos, mas da própria educação, são copiados, de certa forma, no mundo inteiro. Portanto, a educação, ela se divide em dois momentos importantes: a educação chamada informal ou a sistemática. O que é a educação informal? A palavra informal nos remete à ideia de que não existe uma forma única e exclusiva. Por isso que, vamos dizer assim, o anúncio aí do termo informal, é a negação, e formal é a forma como ela se apresenta. Então, quando nós falamos em educação informal, queremos dizer exatamente isso, de que não há uma única forma de se educar. A educação informal, ela é transmitida de geração em geração, seja de pai para filho, seja nas gerações anteriores, nas posteriores. Então, esse processo educacional vai estar sempre presente na sociedade como um todo. Então, nós precisamos sempre, independentemente da evolução que nós tivemos dentro do mundo e da sociedade, nós vamos estar sempre recorrendo, querendo ou não querendo, à educação informal e à educação assistemática. Por que assistemática? Porque ela não está montada dentro de um sistema, né? Então, na verdade, ela é espontânea. Essa educação informal acontece naturalmente. Não é, vamos dizer assim, não existe um parâmetro único, não existe LDB como há na educação formal, que nós vamos ver já daqui a pouco. Então, só para vocês terem esse entendimento. Mas vocês vão ter como aprofundar depois, lendo o conteúdo, o nosso texto, em encontros presenciais, então tudo vai ficar mais claro e mais evidente o que nós estamos dizendo nesse momento. E nós temos um outro momento na educação chamado de educação formal. Então, nós saímos da informalidade para a formalidade. Então, o que é a educação formal? É aquela que tem uma forma, que tem um modelo, né, que deve ser seguido. Então, seja no setor público, seja no setor privado. Então, existem alguns parâmetros, e aqui na educação do Brasil, nós podemos analisar a questão da LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases, que vai dar fundamentação a todo o processo educacional no Brasil. E essa educação, além dela ser formal, ela é sistemática. Então, ela está montada
dentro de um sistema, né? E nós chamamos de Sistema Educacional Brasileiro. Como é o funcionamento? Como é montada a estrutura da educação? O que é obrigação do Estado? O que é obrigação, por exemplo, do governo federal? O que é obrigação dos municípios? E o que é obrigação, por exemplo, no setor privado? Seja desde a educação lá, inicial, das séries iniciais, até chegar ao curso superior. Dentro dos movimentos sociais, nós sabemos que, atualmente, existem alguns movimentos sociais que eles têm um foco específico, ou trabalham com algumas temáticas que nós consideramos que, de acordo com o momento que nós vivemos, principalmente de intolerância, a sociedade já deveria ter evoluído muito bem nessa questão. Alguns temas eles são mais específicos quando se trata de movimentos sociais na atualidade. Por exemplo, quando se trata da questão do gênero, né? Então, nós sabemos que nós vivemos numa sociedade ainda preconceituosa, né? Nós vivemos numa sociedade onde o machismo ainda prevalece sobre a questão sobre a questão do feminino, né? Então, o homem se coloca como se fosse superior à mulher. Então, essa questão do gênero é discutida dentro da temática hoje no Brasil. Nós vemos aí várias discussões, vários debates e até conflitos existentes nessa discussão do gênero. A questão da raça é uma temática sempre presente. Nós sabemos que desde os primórdios, né, desde a história da humanidade, a gente vem vendo, analisando toda a história, toda essa trajetória, e isso nunca vai acabar. A questão racial é uma questão ainda de ser discutida e colocar no seu devido lugar dentro de uma visão de respeito. A questão da orientação sexual, então, é um conflito social que se vive muito hoje nas minorias, chamadas assim, porque a questão da aceitação, quando a pessoa assume o seu posicionamento, né, perante a sua orientação sexual, então gera muitos conflitos, e é isso que a gente tem que discutir. Isso é a temática dos movimentos sociais, alguns movimentos sociais no momento. Mas nós vamos aprofundar mais. Existe a chamada teoria do conflito e mudança social. O que é essa teoria do conflito? Nós vamos nos reportar um pouquinho, por exemplo, sobre a teoria de Karl Marx, que diz que a sociedade, com a implantação do capitalismo, vive em constante conflito social. São duas classes antagônicas, né? A burguesia capitalista, que é a dona do poder, a detentora do poder, do capital, da riqueza, e vamos dizer assim, da renda do país, do mundo, né? E, por outro lado, nós temos a classe dos trabalhadores, chamada de proletariados, que vão estar lutando constantemente pela conquista dos seus direitos e dos seus deveres. Então, essa questão dos conflitos sociais é uma temática presente em todos os estágios da civilização, seja lá das comunidades primitivas até chegar aos dias atuais. Sociedade. O conceito de sociedade, ele vem posterior ao conceito de comunidades. Se a gente fizer uma análise, uma retrospectiva sobre as comunidades primitivas, nós vamos perceber que elas viviam de uma forma harmônica, né? Colocavam tudo em comum, por isso que chamavam de comunidade, comunidades, e aí começam os conflitos sociais, que vem exatamente a confirmar essa teoria chamada teoria dos conflitos e da mudança social. E aí surge, a partir dessas desavenças, a sociedade. O que é sociedade? Eu já falei em momentos anteriores de que, principalmente Aristóteles, diz que o homem é um ser eminentemente social. Só ele, pela inteligência, pela nossa capacidade, pela nossa razão, somos capazes de viver em sociedade. Então, a sociedade é um conceito maior, né, de pessoas que se aglomeram, mas aí existem os conflitos sociais que são patentes dentro desses grupos. Nós temos o Estado. Então, o Estado é um conceito, vamos chamar assim, de abstrato, mas ele existe, né? O Estado, a pergunta é, o Estado sempre existiu? Não. Eu poderia fazer pergunta, existiu a partir de quando? Né? Então, o Estado nem sempre existiu. Então, o Estado surge como uma instituição poderosa, a maior instituição dentro das outras instituições. Ele surge exatamente para,
vamos dizer assim, amortecer os conflitos existentes entre as classes que Marx chamava de classes antagônicas, entre as classes diferentes dentro da sociedade. Então, o Estado vai amortecer esse choque existente e vai, de certa forma, controlar o nosso comportamento e, no modo geral, até impor a moral, a conduta e as leis. O Estado, para existir, ele precisa de alguns elementos fundamentais. Qual é a condição número 1? É que nós temos que ter o território para chamar, então, de Estado. O que é o território? É a delimitação de espaço. O que é o Estado brasileiro? É toda a área que corresponde a mais de 8 milhões de quilômetros quadrados do Brasil. Então, ele faz o limite, tem parte com o oceano, outra parte faz com outros países. E aí, essa divisão entre países diferentes é que vai exatamente dar esse nome, esse conceito de território. Então, o território é exatamente o espaço geográfico que vai delimitar onde começa o Brasil e onde termina o Brasil e começa outros países. Precisamos também, dentro dessa visão de componentes do Estado, precisamos analisar principalmente a questão da população. O Estado não existiria se não tivesse população. Então, a população é o povo, são as pessoas que habitam um determinado território, e aí, juntando esses dois elementos, mais o terceiro elemento, que é governo, então nós vamos ter a constituição definitiva de uma estrutura de Estado. O que é governo? Muita gente confunde o conceito de governo com o conceito de Estado. Como eu falei, esses conceitos eles são abstratos? São, mas eles existem. O que é o governo? O governo é uma representação do povo, né? Nós vivemos num regime democrático, onde de 4 em 4 anos, por exemplo, se elegem representantes, né? E aí o que acontece? Esse governo nós chamamos de provisório. Por que provisório? Porque ele tem um mandato por um tempo determinado, encerra aquele mandato e começa tudo novamente. Aí outras pessoas entram, principalmente quando se trata de eleição ou a reeleição, né? Principalmente no campo majoritário. Então, esses três elementos, território, população e governo, constituem a essência do Estado. O surgimento dos movimentos sociais. Se diz que os movimentos sociais surgem com uma grande força, com a maior força, principalmente com a primeira Revolução Industrial. Por que nós estamos falando de primeira Revolução Social? Significa que tiveram, após a primeira Revolução Industrial, tiveram várias revoluções industriais, né? Outras revoluções. A coisa foi evoluindo com o passar do tempo. Então, a história, né, principalmente dos movimentos sociais, eles acontecem de uma forma dinâmica, né? Então, a primeira Revolução Industrial vai surgir lá na Inglaterra. Então, nós chamamos a Inglaterra como o berço da Revolução Industrial. E isso, quando se trata de Revolução Industrial, significa dizer o seguinte: vai haver uma mudança brusca, né? Uma passagem, uma transição da mão de obra considerada mais da força humana e substituindo aos poucos, paulatinamente e, consequentemente, mais na frente, substituindo já quase que definitivamente a mão de obra. As máquinas vão funcionar no lugar da força do ser humano. Tá? Então, a primeira revolução surge na Inglaterra, no século XVIII, né? Então, o século XVIII vai ser um marco divisório nessa correlação de forças, né? Burguesia capitalista e proletariados ou trabalhadores que vendem a sua força de trabalho em troca de alguma remuneração. Nós temos um movimento nesse período chamado de ludista. O que é o ludismo? Então, o ludista foi um trabalhador chamado de Ned Ludd e sua revolta. Contam os fatos que, em um determinado período, pelo excesso da jornada de trabalho lá na Inglaterra, né, esse trabalhador chamado de Ned Ludd começou a fazer um trabalho de liderança e de conscientização dos trabalhadores sobre a importância
deles reivindicarem os seus direitos. Então, o Lude o que incentivava? Ora, se nós não podemos enfrentar diretamente o nosso patrão, então vamos quebrar as máquinas. Então, essa era uma visão para o século XVIII, muito evoluída, mas muito conflituosa, né? Então, isso para mostrar para vocês como é que os movimentos sociais vão surgindo e vão tendo a sua definição, vão tendo a sua característica própria com o passar do tempo. Então, o Lude exatamente vai fazer com que as pessoas tomem consciência da importância que tem lutar por seus direitos. A jornada era muito pesada. Em média, diariamente, cada trabalhador ou os trabalhadores cumpriam uma jornada de 12 a 16 horas. Tá? Então, era praticamente uma coisa desumana. Então, a importância desse movimento que vem exatamente caracterizar pela movimentação dos grupos sociais. Então, nós vamos dar uma pequena pausa aqui nesse primeiro vídeo para a gente retomar logo em seguida a continuação da nossa exposição.